Chegou a hora do futebol brasileiro voltar? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje aqui na Falando de Corinthians. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Assim a gente consegue crescer e trazer cada vez mais informação. Beleza? Bom, parece que no Brasil, no momento atual, deixamos de lado a vontade de ser ponderados e começamos a entrar em apenas opostos. Por quê? Ao tocar do assunto da volta do futebol, ou a gente tem de um lado as pessoas falando, tá maluco, não pode pôr o pé pra fora da rua, nunca pode voltar, ou do outro a gente tem o apoio de que tem que voltar ao trabalho como eu queria trabalhar. Bom, eu acho que no fundo o contexto é mais complicado e a gente tem que analisar do jeito que ele merece. Bom, primeiro eu queria dizer que eu entendo basicamente os clubes quererem a volta imediata do futebol brasileiro. Por quê? Foi decidido nas últimas semanas, com a CBF e os próprios clubes, o fim das férias. Logo, a partir de ontem, dia 1º de maio, alguns clubes hoje, acabou as férias que foram dadas em abril, porque vocês não lembram? Em abril os times decidiram dar férias para os jogadores. Em meios legais, eles não precisavam, né? É claro que eles continuaram treinando, porque é um momento que não dá para se ignorar a parte física, né? Dentro de casa tem que manter, porque quando voltar tem que estar inteiro. Mas os jogadores estavam com vínculo de férias em CLT, eles não estavam sem obrigações trabalhistas na época e recebendo referente às férias. Ou seja, como você, cidadão brasileiro, sabe, você tem 30 dias de férias durante o ano. Logo, legalmente, dezembro e janeiro, eles não terão férias da maneira costumeira, certo? Bom, enfim. A partir dos momentos que eles decidem voltar às atividades, encerrar as férias, os jogadores então agora estão trabalhando. Alguns clubes definiram que vai continuar no home training, ou seja, vão ter obrigações mais pesadas de trabalho, de treinamento, resposta, conversa com departamento físico, departamento tático, técnico, certo? Beleza. Outros clubes já estão sinalizando, como é o caso do Grêmio, a volta dos treinamentos presenciais. Como seria isso? Se você está acompanhando o jornal, já viu que a pandemia não passou. Na verdade, a gente está cada dia aumentando muito exponencialmente o número de casos e, infelizmente, também o número de mortes. Então, não está tudo resolvido. Qualquer volta agora seria no meio do acontecido. Não passou, certo? Mas algumas cidades já começaram a flexibilizar a quarentena. É o caso de Porto Alegre. Com base nessa definição da prefeitura, o Grêmio já anunciou que dia 4 pode começar os treinamentos presenciais. E, claro, não vai ser como era antes. São treinamentos um pouco mais que os jogadores vão ficar mais distantes uns dos outros, que os jogadores vão ter que realizar exames constantes para ver se ninguém está com problema, e vai tocar assim. No futebol paulista, a expectativa é que os times também voltem a treinar e aguardem as definições das coisas de saúde, né, das autoridades de saúde. A expectativa mais otimista é uma volta do Paulistão já no dia 17 de maio, ou seja, as próximas 2 semanas os jogadores treinariam e depois o futebol voltaria, com todos aqueles cuidados e tal. Muita gente diz que o futebol voltar é até um alento ao povo que está em casa, que vai aumentar a sua chance de entretenimento. Bom, agora o que eu falei do extremismo? Primeiro, eu consigo enxergar a necessidade dos clubes em voltar ao campeonato, os campeonatos, né? Por quê? Cara, tá muito difícil ficar sem. A TV já começou a cortar dinheiro, patrocinadores já começaram a cortar dinheiro porque não estão tendo suas marcas exibidas. E isso traz uma necessidade, um desespero no clube que não consegue pagar suas contas. Já que, como o André já disse várias vezes, um clube de futebol precisa desses rendimentos. Ele não é uma empresa, ele não tem outra geração de receita, ele precisa disso. E se não está tendo, o clube não tem dinheiro, não consegue pagar. O Corinthians já cortou 25% dos jogadores e da diretoria, já cortou 70% dos funcionários que ganham acima de 3 mil reais e a crise está pesada. Voltar ao futebol agora não vai ter público. Não temos nem previsão de quando vai ter público, isso esquece. Mas ter as cotas inteiras da TV, ter as cotas inteiras de patrocinador já ajuda a diminuir um pouco do prejuízo.
Mas, voltando, mesmo entendendo a questão dos clubes, eu acho que ainda é um momento muito complicado para voltar. Porque não são só os jogadores, mas para realizar um treinamento, tem vários outros funcionários que precisam trabalhar. E isso pode expor ao risco muito complexo no meio do negócio. Se a gente já estivesse caminhando por uma curva descendente, eu até acharia mais prudente, ok, vamos voltar, vamos estruturar aí. Mas quem vai pagar a conta humana se algum jogador foi infectado e não der tempo, se algum funcionário foi infectado e passar para a família, e o futebol vai querer ter esse papel tão pesado na disseminação? Será que é realmente o horário? Será que o futebol não consegue pensar outras medidas inovadoras para manter o público engajado, para fazer alguma renda, se estruturar para voltar com mais calma em um momento que as coisas estiverem melhores no país? Como elemento social, o futebol teria as caras, teria o controle para poder voltar em um momento que as pessoas ainda estão mal, em um momento que as pessoas ainda não estão totalmente concentradas. O futebol não pode dar um exemplo contrário à sociedade e fazer com que as pessoas abandonem a quarentena por acharem que está tudo bem? Essas são algumas discussões que eu queria trazer e queria deixar aqui com você. Dê sua opinião, comente aqui embaixo, o futebol deve voltar agora ou está cedo demais? Aguarde as suas respostas e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!